Hoje, domingo, dia 19 de janeiro. Primeiro paredão que chama, né, gente? Hoje é um dia muito especial. A gente vai ter o primeiro paredão da temporada. E olha só, parece que o negócio ali vai começar a dar uma viradinha, né? As coisas vão começar a se encaminhar. Porque, eu vou ser sincero pra vocês, eu tô achando muito mesmo, tá? O Diogo vai acabar indo parar no paredão, o Diogo vai acabar chegando lá, porque não vai ser pela indicação da Aline, vai ser pelos votos da casa. E eu vou já mostrar, assim, contar pra vocês como é que tá a divisão, mas a gente já percebeu ali que é muito provável que o Diogo, sim, esteja no olho do furacão essa noite. E o Diego e a Daniele também. O casal do Pix já tá garantido lá, porque a Aline não vai arredar o pé. Ela já deixou muito assim, né, nas entrelinhas, de que ela não vai mudar a indicação dela, não. De que esse papo que o menino estava querendo jogar para cima dela, que o Vinícius estava querendo dizer, é porque a Arliane sonhou com isso a vida toda, porque a Arliane isso, a Arliane aquilo, isso não vai sensibilizar a Aline. Então, eles vão indicar o Marcelo e a Arliane. E isso tudo, né? Porque a Aline e o Vinícius nem sabem o que o Marcelo e a Arliane estão falando deles. Porque se soubesse, não precisariam nem titubear em ficar pensando nessa indicação. E, obviamente, hoje ainda teve toda aquela conversa chata dos irmãos Hipólito e tal. Mas, afinal de contas, a gente já sabe que os irmãos Hipólito realmente estão na mira. Mas pode ser que eles até escapem, dependendo de como é que vai ficar aí a divisão dos votos. E nisso aí é o que a gente vai te contar agora, tá bom? Outra coisa. Dourado, aonde é que tu foi arrumar gente tão chorona pra botar no BBB? Sério mesmo, a Camila, a irmã da Tamires, ô menina chorona. Tudo esta mulher chora. Tudo. Ai, se é alguma coisa que falam pra ela, começa a coisar os sentimentos dela, ela começa a chorar. Eu choro, é chato de ficar ouvindo essa menina chorar o tempo todo, porque as pessoas falam coisas na cara dela. Até a irmã fala isso, ela age dessa maneira. Mulher chata, chata. É horrível de ficar acompanhando isso. Tem muita gente ali que é horrível de ficar assistindo. Eu não gosto das meninas, já... a Tamires ainda vai, eu acho que a Tamires ainda tem um jeitão, ela se segura mais... Mas ela, pelo menos, ela não fica chorando. Ela vai e enfrenta. Agora a Camila, mulher chata, né? Agora, no geral, eu tô achando que vai dar ruim mesmo pro casal do Pix. Marcelo e a Arliane. Mas vamos começar, gente, relembrando o que é que nós vamos ver hoje à noite. É sempre bom dar uma relembrada na dinâmica, né? O que é que nós temos hoje? A gente já vai ter a formação do paredão com o Ed e a Raíssa. Eles já estão emparedados, tá? Eles não vão mais sair do paredão, a não ser na terça-feira, se escaparem no voto popular. Aí eles saem do paredão. A dupla de anjos imuniza a outra dupla. Nós já sabemos que a dupla de anjos, Mike e Gabriel, devem imunizar os gêmeos, tá? Tá muito na cara que vai ser os gêmeos. Aí a casa vai votar. Nós temos aí uma divisão. O pessoal ali do quarto fantástico tem 5 votos na mão. O pessoal do quarto nordeste mais o quarto anos 50 tem ali mais ou menos também 5 votos na mão. A gente não sabe para onde a coisa vai pender aí para o Guilherme e para a dona Joselma. A gente precisa ver primeiro para onde eles vão.
Porque eles podem ser a decisão de hoje à noite, tá? É isso que a gente ainda não sabe para onde vai. Eles é que ainda não deixaram claro para onde estão indo. Acredito eu que possa até dar um empate. E aí, nesse caso, se der um empate entre o Diogo e a Dona Vilma, o Matheus e a Vitória, ou a Dani e o Diego, é capaz aí da Aline mandar o Diogo e a Dona Vilma, e no contragolpe ele puxar ali a Vitória e o Matheus, ou o Diego e a Dani. Vai ser interessante essa formação do paredão, né? E aí a prova bate e volta vão ser só com 2 duplas, tá? Vai ser com o mais votado da casa e o contragolpe. Os 2 que já estão emparedados não fazem a prova, tá? Então não tem mais como escaparem do paredão. Tá tudo certo, tudo confirmadinho, tá? Não vai mudar nada. E na terça-feira nós teremos uma eliminação. Atenção! A Globo não confirmou se o voto vai ser para ficar ou vai ser para eliminar. Nós ainda não temos esta confirmação. E aí está a menina que eu falei para vocês. Ô mulher que chora, mas chora. É um horror esta menina chorando. É um horror esta menina ali reclamando todo o tempo. Ai, porque estão me perseguindo, isso e aquilo. Porque estão falando de mim, eu queria poder falar mais, me soltar mais e tal. Ela tem até razão num ponto, que ela queria poder fazer aquilo que ela tem vontade de fazer, só que a irmã dela é meio que poda ela. E aí ela fica falando que se o jogo fosse individual, ela seria outra coisa. Eu acho que não vai ser diferente não, tá? A irmã pode até não ficar podando mais, porque agora elas estariam individuais, cada um por si, mas a irmã ainda teria uma certa relevância nas atitudes dela. A irmã daí ia ficar cobrando algumas coisas dela. Então eu acho que não vai dar muito certo para essa menina não, tá? E aí, a Daniele Hipólito, ontem à noite, ela já havia dito para a Aline que ela não pretendia mais sabonetar com relação ao voto. O voto dela vai ser na dupla de anjos Gabriel e Mike. Por que ela quer votar no Gabriel e no Mike? Porque eles deram um monstro para ela e para o Diego. Então é um chumbo trocado. Vocês me colocaram no monstro, eu vou colocar vocês no paredão. E é bem provável mesmo que seja isso, tá? As imagens aqui saíram um pouquinho de sincronia, né? E olha que eu busquei colocar tudo na sincronia e ainda assim o aplicativo tirou da sincronia, né? Rapidinho eu volto aqui para essa imagem. Aí a Aline, lá no quarto do líder, começou a chorar porque a central de imagens tirou as fotos do cachorro dela. Deixa eu pegar aqui a cena. A central de imagens tirou as fotos do cachorro dela. A central de imagens mexeu ali. Tá aqui a cena. A central de imagens mexeu ali, aí tirou a foto das cachorras, da Raíssa e da Alcione. Aí o Vinícius foi lá consolar ela, e aí ela disse que queria ver a cachorra dela, e aí ele disse que também queria ver, mas aí tiraram, né, de lá da central, não podiam fazer muita coisa. E ela continuou ali chorando por causa do cachorro. Eu até entendo, né, que o cachorro tem um certo apoio emocional, mas, né, muita gente pensou que ela estava chorando aí por outras coisas, tá? Não, era só por causa do cachorro mesmo, tá? Só por causa de uma foto do cachorro que tiraram da central, tá bom? Foi isso aí. É uma coisa que não havia tanta necessidade, mas como eu vi as pessoas falando muito nas redes sociais, aí eu decidi logo esclarecer a situação. É por causa do cachorro mesmo, tá? Chorou horrores. Ela me lembrou o Black, inclusive, quando ele chorava por causa do cachorro dele. Então, ela me lembrou o Black com essa choradeira toda. Aí, lá no quarto Nordeste, acho que nem foi no quarto Nordeste, eu nem lembro onde é que foi. O Marcelo, a Arliane, a Dona Vilma e acho que era o Diogo, estavam comentando aí
sobre a conversa que eles tiveram com o Diego. E aí o Marcelo disse que o Diego demonstra ter carência de carinho. Ficou meio chato, ficou meio ruim essa construção, né? Seria muito mais fácil dizer que o Diego é carente. Mas eles falaram isso durante a conversa. Que ele tem uma carência de carinho. E que tudo ali que as pessoas fazem de bom para ele já gosta. E aí ele até falou assim, a dona Vilma falou umas verdades para ele ontem. E ele ficou com muita vergonha mesmo. Aí depois a dona Vilma falou assim, eu falei umas coisas porque são... eu falei para eles umas coisas porque são carentes de palavras de carinho, que não recebem carinho e tal. Dona Vilma, a senhora tá falando que a mãe deles não dá carinho para eles, não? É isso que a senhora tá dizendo? Porque foi isso que soou, né? Basicamente foi isso que soou. Que eles não têm carinho da mãe. Aí depois eles começaram a falar ali sobre o paredão. Comentaram aí do Diego. O Marcelo havia garantido para Daniela Hipólito que ela não iria para o paredão. Havia garantido para ela que ela não era a prioridade de voto, mas lá na conversa com a dona Vilma, com o Ed e com o pessoal ali do grupo deles, ele disse assim, que provavelmente haverá um contragolpe da dupla votada pela Casa e Aposta. E aí ele falou assim, acho que a dupla mais votada vai pro paredão e o Tadeu vai falar, puxa uma outra dupla. E aí o Edberto e a Raíssa até concordaram e falaram assim que basicamente deve acontecer isso. Aí depois eles começaram a falar sobre a escolha dos líderes para o VIP, que foi uma escolha estratégica, que foi uma escolha ali para mostrar, tentar buscar apoio do público e tal, porque colocaram a dona Joselma, e a dona Joselma e o Guilherme entraram pelo público. Então eles continuam nessa teoria toda. E aí ele mesmo falou assim, eles chamaram para o VIP com uma questão de estratégia também, então eu vou falar isso lá, vou comentar isso lá também ao vivo. E aí eles prometeram, eu vou falar isso, vou falar aquilo outro no ao vivo. Não vai, gente, vocês não vão falar o que vocês querem falar. Vocês prometem, mas vocês recaem sempre no mesmo erro do reality show. Que é o quê? Você fala, promete, diz que vai, faz, que vai fazer e acontecer, e no final você nem faz e você nem acontece. Porque para você fazer e acontecer, você precisa primeiro não ter medo dos outros e não ter medo do que o público vai pensar de você. E todos eles ficam morrendo de medo disso. O Ed pode dizer que não, tá? Ele pode dizer que ele não tá, mas ele está sim. Ele está e muito, mas muito mesmo preocupado com isso. Aí depois dessa conversa aí, rolou um pequeno flerte ali entre o Mike com a Giovana, João Gabriel e essas coisas. Aí o Mike falou assim, que pela Giovana ele prometia parar de fumar. Aí depois o João Gabriel também ficou dando em cima dela. Aí a dona Joselma, que estava ali vendo toda essa situação, foi advertido ali para ele não ficar pedindo carinho na cabeça toda hora para Giovana, até porque isso pode ser mal interpretado aqui fora e pode não ser legal. Você percebe que até a dona Joselma tem muito mais noção do que a maioria daquele pessoal que tá lá no Quarto Fantástico. Olha o nome, né? O nome do quarto é Quarto Fantástico e olha o nome e olha o tanto de pessoas sem noção que a gente tá vendo ali, né? Vocês meio que já perceberam. Aí depois o João Gabriel respondeu para dona Joselma que a Giovana confia nele. Aí a dona Joselma falou, ela disse isso aqui. Eu sei que a amizade, eu sei tudinho isso, que é uma delícia. Ele quer tanto essa boizinha, mas ele tem que se controlar. Achei interessante, inclusive, ela usar esse termo boizinha, né? Eu nunca tinha ouvido alguém num programa usar esse termo boizinha.
Eu já tinha ouvido as pessoas falarem esses termos de outras formas, mas não boizinha desse jeito. Aí, lá no quarto, a Camila continuou chorando horrores. Horrores. Sabe aqueles horrores que, assim, eu sempre falo que essa menina é enjoada, que essa menina é chata demais, porque tudo pra ela é choro, tudo pra ela tem que estar chorando. E ela meio que criou uma fanfic na cabeça, que o Diogo está sendo abusivo com elas, que o Diogo tá olhando para elas de uma forma diferente, que o Diogo tá interessado nelas por outro ângulo. E eu fico pensando assim, mulher, pelo amor de Deus, se tu fosse um pouquinho mais perceptiva nas coisas, tu já teria percebido que o Diogo curte outra coisa, que o Diogo já demonstrou ali outras coisas, outras preferências. Tu não precisaria ficar preocupado dele tá te olhando ou não tá te olhando, não, mulher. Mas olha o que ela falou aqui. Ela disse que o Diogo estava forçando a barra, que ele estava sendo forçado. Disse ela. Ele estava lá no palco e percebeu que ele subiu depois. Ele estava tentando acompanhar os meninos. E daí, gente, ele só estava tentando se divertir e dançar. Aí ela acredita que o Diogo fez ali de subir no palco para dançar com os meninos, porque ele queria aparecer mais, que era para a câmera mostrar mais, que era para ele ser o destaque. Eu pensei assim, mulher, pelo amor de Deus, mulher, tu tá muito perdida aí. Aí ela começou a dizer ali que todo mundo achou ele meio forçado, que era uma forma dele buscar aparecer mais e tal. Aí a Aline falou, mulher, não é assim, diminui um pouquinho mais essa coisa, porque ele não fez isso. Ela disse que o Diogo só estava se divertindo, e que sim, ele possa até querer aparecer mais na câmera, querer aparecer igual todo mundo que quer aparecer ali. Ou vai me dizer, né? Porque elas disseram, elas declararam que não foram para o Big Brother para aparecer. Estão fazendo o que aí? Me digam. O que é que vocês estão fazendo numa casa com câmeras sendo vigiados 24 horas por dia? O que é que vocês estão fazendo neste lugar a não ser aparecer? Nem elas sabem explicar isso, né? Nem elas sabem explicar o que é que elas andam fazendo aí. Aí depois a Aline disse e advertiu ali, disse que o Diogo tem as qualidades dele, que ele é um cara muito gentil, educado, e que ele entra e sai das coisas, das situações, e pergunta se pode, se não pode, e que ele não teve tantas oportunidades de se inserir no conteúdo da casa, nas conversas da casa, e que por isso ele também fica muito na dele. Disse a Aline que o Diogo não é uma pessoa espalhafatosa e que para uma pessoa que é muito mais quieta, criar oportunidades de conversa é muito mais difícil. Aí depois a Camila começou a chorar de novo, começou a achar que ela possa estar fazendo uma injustiça contra o Diogo, porque ela está com medo do que o público enxergue ela como sendo injustiçada. E aí ela disse que também queria vencer a prova do anjo para ver os filhos dela, mas ela disse que estava querendo ser injusta, que não queria ser injusta com ninguém e tal. Aí ela começou a chorar. Eu queria muito ganhar porque eu queria ver os meus filhos, mas eu não quero ser injusta com ninguém e tal. Tivesse feito melhor a prova, né? Tivesse pedido para sua irmã ter melhor estratégia. Tivesse pedido para sua irmã fazer a prova de uma forma mais rápida e mais direta, não é? Tivesse uma estratégia melhor, talvez vocês fossem o anjo, tivessem ganhado a prova. Agora, se você quer tanto ver os seus filhos, quando entrar na fase individual, peça para ser indicado ao paredão. Enfim, essas coisas são muito complicadas, essas coisas aí dela muito chata e tal. Gente, essa menina é muito chato, mas muito chato. Aí começaram a dizer ali depois da Daniela Hipólito, vendo aí a Daniela Hipólito lá
no Castigo do Monstro, que ela estava conversando com o Diego. A Eva se manifestou, a Eva quase não fala, não sei se vocês já repararam. Ela é muito, mas muito sem vontade, parece que assim... Eu já reparei, eu acho que essa menina é meio enjoada. Eu acho assim que ela é meio enjoada nessas coisas, ela é meio chata e tal. E aí a Daniele, quando estava sendo vista ali, a Eva começou a comentar com ela que a Daniele é dramática. Disse aí a Eva: às vezes eu acho ela dramática demais e a gente tá jogando todo mundo. E aí depois a própria Camila disse que a Dani se sente horrível por acreditar que as pessoas não gostam dela. E aí disse ela que é muito difícil que as pessoas se considerem, ou veem que ela é uma pessoa horrível e ela fica sozinha nesse momento todo ali, que ninguém tá querendo conversar com ela e tal. Então ela fica ali, eles ficam comentando da Daniele, mas ao mesmo tempo eles não vão lá dar um apoio para ela, eles só foram depois. E aí a Camila disse que a própria Dani é que se coloca numa posição difícil, achando que ninguém gosta dela, que a própria Dani se coloca nesse papel e tal. Aí depois ela até fala que que ela tocou num ponto que abriu uma outra parada, que é difícil as pessoas considerarem que ela seja diferente e ela fica o tempo todo sozinha. Aí a Camila começou a perguntar se todo mundo já deixou ali a Dani sozinha no vácuo. E no final das contas, a Daniele fica muito sozinha, gente. Não é só por causa dela ser muito parada. Quem assistiu o Power Couple sabe disso. Ela é parada. Ela é mesmo assim. Mas, assim, tem muita gente que realmente não quer inserir ela ali. Não sei se as pessoas têm um certo medo dela. Não sei se as pessoas têm um certo medo da Dani Hipólito. Tá por causa dessa história toda aí. Do coisa, da ginástica, do esporte e tal. Não sei se é por causa disso, mas tem essa coisa toda, né? Tem essa coisa chata, essa coisa meio enjoada e tal, de lidar. E aí, em outro momento, né? Porque isso são momentos bem distintos. A Daniele foi conversar ali com a Aline. Eles estavam ali fora e tal, junto com o Diego. E aí ela disse pra Aline que ela vai votar no Mike e no Gabriel. E que a partir de agora é chumbo trocado mesmo, porque os dois colocaram ela e o irmão no monstro, então ela tem motivos para votar nos dois. E o jogo é para isso mesmo, é para você ter motivos para votar dos dois. É para você ter esses motivos. E aí ela disse que as atitudes deles com relação a ela e ao irmão justificam essa estratégia. Aí a Aline até concordou com ela, faz muito sentido o que vocês estão falando e eu entendo o voto de vocês. Então ela disse ali que está muito firme nessa decisão de votar nos meninos, no Mike e no Gabriel, por conta do monstro. Aí depois teve uma conversa do Diogo com a Giovana. E um pouquinho antes dessa conversa do Diogo com a Giovana, tá? O Diogo já tinha falado pro pessoal ali do Quarto Fantástico que ele acredita que a Camila tá tentando puxar o Guilherme para o grupo lá, o grupão, o grandão. O grupão do Quarto Nordeste. Gente, o grupão do Quarto Nordeste, a única pessoa que não está ali é o Marcelo e a Arleane. Eles dormem no Quarto Nordeste, mas eles não fazem parte do grupo de lá. O grupo de lá é Matheus e Vitória, Tamires e Camille, Giovanna e Graciane. Esses três estão no quarto, tá? E o grupo anos 50, que é o quarto ali dos anos 50, ainda não está 100% definido para onde eles estão indo. As meninas têm assim uma certa divisão, a Eva com a Renata, uma tende para um lado e a outra tende para outro. A gente vai saber mais ou menos para onde cada uma está indo hoje à noite,
Mas já dá para a gente ter noção de que as duas não estão caminhando juntas com relação a isso e não têm os mesmos pensamentos. Mas o Guilherme quer ir para um lado e a dona Joselma quer outra. Aí o pessoal ali do Quarto Fantástico começa a dizer que há todo um movimento para influenciar o Guilherme e a dona Joselma. Mas e vocês? Também não querem fazer a mesma coisa? Então, assim, isso é um jogo. Vence quem consegue convencer mais. O Big Brother ele é um jogo de convencimento e você consegue convencer as pessoas assim. Você consegue convencê-las assim, no papo, mostrando o que pode e qual é a vantagem de ser quando você se aproxima de determinadas coisas. O que você pode ganhar com isso, o que você pode perder com isso. É assim que funciona. Aí depois o Diogo e a Giovana foram conversar. E aí eles começaram a falar sobre o queridômetro e os sentimentos ali, por exemplo, que estão começando a surgir dentro da casa. Não confundam sentimentos, tá? Com aquele coisa mais romântica, amorosa, não, e afetiva. A gente está falando de sentimento ali. O que eu sinto com relação a você, o que você sente com relação a mim. Você gosta de mim, você me odeia e tal. É nesse sentido, tá? Só para deixar claro. O Diogo disse que ele acha a Giovana ríspida e irônica com ele. Que em vários momentos de interação ele percebe isso nela. E aí a Giovana disse: você está tentando fazer exatamente com que eu acredite na sua verdade absoluta. E aí o Diogo falou assim para ela que ela não está absorvendo as palavras dele de forma adequada e meio que deixou ali transparecer que eles estão fazendo um pré-julgamento dele baseado no comportamento dele. E que ele é uma pessoa mais parada assim, que ele é uma pessoa desse jeito, mais educado, e que isso pode até causar um certo estranhamento nos outros, e causa, mas no final das contas, ele está observando e sabe muito bem qual é o movimento da casa. Ele meio que deixou isso ali nas entrelinhas, tá? Mas no final das contas, é isso mesmo. No final das contas, é o que vocês vão ver. E aí os dois conversaram, falaram disso. A Giovana expôs ali algumas coisas que ela acredita, que ele tá ali também nas entrelinhas, que ele não tá sendo verdadeiro com o que ele tá falando, ou então que ele está tentando manipular as pessoas pelo bom comportamento dele. Ela tá meio que colocando aí como se ele estivesse tentando fazer igual o Davi. Parece sim que o pessoal criou tanto ranço do Davi que eles ficam com medo de um Davi 2 se acontecer de novo, né? Aí depois disso aí, os dois até terminaram uma conversa de forma pacífica e tal, mas não foi muita coisa. Assim, não conseguiu sair muito do lugar. O Diogo até falou: eu espero que a gente consiga seguir com mais abertura e que a gente possa conversar um pouquinho mais. Aí a Giovana disse que ela é muito aberta a essas conversas, que ela é muito aberta ao que está acontecendo. Depois, o Diogo ali começou a falar com a dona Joselma. Disse ele que já percebeu que nesse meio tempo os grupos já se formaram na casa, que ele já começou a ver diferenças de tratamento de um lado para outro, que tem pessoas que tratam ele bem de um lado, tem pessoas que tratam ele mal de outro, que tem pessoas ali que deixam de falar com ele dependendo ali de onde ele está. E aí ele falou assim: eu comecei a ver diferenças de tratamento, estão se aliando e acabam se afastando de quem elas não estão torcendo. Aí ele disse que não quer ficar ali preso a um grupo só, essas coisas, e que ele está buscando circular mais entre os participantes, que ele está buscando sim fazer todo esse movimento. Aí a dona Joselma disse ali que o caldeirão já está começando a esquentar, que os grupos vão se formar e que as alianças são inevitáveis. Disse dona Joselma: o caldeirão começou a esquentar, é agora inevitável. Obviamente que a dona Joselma não falou tão perfeitinho como eu falei, né?
E o negócio ali começa, de fato, a esquentar bastante. Aí boa parte da madrugada foi justamente o Diego com a Daniela Hipólito. Aí o Diego diz que a Daniela Hipólito talvez precise ponderar e considerar que as pessoas talvez não queiram conversar com ela. Disse ele, você tem que pensar sempre que a gente vai ter que conviver com essas pessoas. Tente não se influenciar achando que é uma perseguição contra você. Aí a Daniele respondeu assim para ele, eu nunca tratei isto como uma perseguição. E aí o Diego até fala que eles poderiam ter conversado sobre esse assunto antes, que ela poderia ter chamado ele antes para eles decidirem o que queriam fazer e tal, para eles até terem alguma coisa mais próxima. Mas no final das contas, a Daniele resolveu ontem jogar tudo ali, a merda no ventilador, e falou na frente de todo mundo que ela tá se sentindo um lixo porque eles estão tratando ela desse jeito. Aí depois, durante a conversa deles, o Diego começou a dizer que ele estava irritado porque toda hora a Daniele estava interrompendo ele falar e não deixava ele concluir um raciocínio. E aí o Diego disse que ele não quis cortar raciocínio de ninguém, mas ficou muito claro ali que os dois estavam tendo problemas de comunicação muito forte. Para piorar, a Daniele falou ali que é muito difícil ela conviver numa casa com 23 pessoas dentro. Aí o Diego começou a rir dela, disse que a contagem estava errada, que eram 22. E aí, depois a Daniele disse que ela não ia desistir do Big Brother, que por mais difícil que seja, que ela não queria, que é muito difícil ficar num lugar onde tem 23 pessoas, e aí ela não ia aguentar muito tempo, mas ela não ia desistir, porque se tem uma coisa que o esporte ensinou para ela era isso. Aí o Diego começa a corrigir ela e fala, são 22 pessoas. Aí ele começa a rir da cara dela, ela fica irritada, aí ela se levanta, vai embora, deixa ele falando sozinho, aí ele se levanta, vai atrás dela, pede desculpas, e aí depois ele continua rindo dela, mas aí depois eles voltam a conversar, e aí ela começou a falar da vida pessoal dela. Não interessa muito, gente, a gente falar sobre a vida pessoal deles, tá? Mas achei interessante ela destacar que muita gente pensa que por ela ser conhecida, ter uma certa fama, ela vive sendo solicitada para as coisas. Ela disse que o telefone dela passa dias sem tocar, a não ser com as pessoas de trabalho. E que a única pessoa da família que liga regularmente para ela é a mãe. Disse ela, acontece isso lá fora comigo, eu procuro as pessoas e as pessoas não me procuram. O meu telefone não é que nem o seu, que vive tocando toda hora. E aí o Diego ficou surpreendido com a revelação da irmã e confessou que ele é quem foi convidado para participar do Big Brother. Confessou que ele chamou a irmã porque ele sentiu que os dois estavam se afastando aqui fora. Então, que essa era uma oportunidade dos dois se reaproximarem. Então, ele convidou a irmã para participar com ele exatamente por ser uma chance dos dois terem que conviver. E aí ele fala assim que ela nunca tinha falado dessas coisas para ninguém, nunca tinha falado desse sentimento para ele, nunca tinha falado dessas coisas que ele estava vivendo e tal. E aí ele disse que ela podia ter contado para ele que ela se sentia assim lá fora, que ele podia simplesmente ter falado isso que ela poderia ter falado para ele, que ele talvez pudesse ser melhor, que pudesse ter reagido melhor a essas situações, e que agora ele entende o que ela está dizendo. Aí depois a Daniele confessou que ela queria poder ir um pouquinho mais para a piscina, mas ela tem vergonha do próprio corpo. Aí ele disse que ela tem que parar com isso, porque ela foi uma atleta, ginasta, ela já mostrou muito corpo, ela já fez muita performance ali.
E aí ele disse que ela tem que se aceitar, que ela tinha que perder a vergonha do corpo, porque ela herda essa situação da ginástica. E aí ela própria já tinha falado dessa situação da ginástica, inclusive, tá? Ela própria já tinha confessado outras vezes que algumas situações ali no Big Brother acabam forçando ela a ter essa lembrança. E aí ele disse que ela tinha que superar esses complexos trazidos da pressão da ginástica e que ela podia falar com ele. Aí ela disse que o sonho que ela tinha era justamente dele falar despretensiosamente com ela. Que ela queria acordar um dia e ver uma mensagem dela sem nenhuma pretensão, sem nenhum pedido, nada dessas coisas, apenas dizendo que ama ela, que tá com saudade dela, essas coisas. E aí ela deixou assim uma coisa. Eu achei a conversa dos dois bem emocional. E eu acho que isso é uma coisa interessante na edição. Acho que eles vão colocar essa conversa na edição. E aí o próprio Diego prometeu que ia fazer isso e que ia ser mais cuidadoso com a irmã, que ele ia proteger mais a irmã, que ele ia cuidar um pouquinho mais para ela não se sentir sozinha. No final das contas, foi o que ele fez, tá? Deu para perceber que ele fez isso. As pessoas têm uma imagem do Diego Hipólito muito baseado no comportamento exagerado e espalhafatoso dele. Gente, eu já falei para vocês, tudo que o Diego Hipólito falavam dele nas Olimpíadas, ele está mostrando aí na televisão. E tudo bem, ele é desse jeito, mas ele também não é 100% assim, porque todos nós temos várias facetas. Ele também não é essa pessoa má, como estão colocando ali. Ele também tem os momentos dele de digamos assim, momentos onde ele também é emocional e deixa as coisas dele de fora. Ele também deixa isso passar, ele também sente isso. Aí depois teve um outro momento ali que o pessoal lá desceu do quarto do líder, aí foram lá fora conversar com o Diego e a Daniele, porque eles estavam assistindo, né, na central do líder. Aí a dona Joselma disse ali que ela tem muito mais prioridade com o Vinícius, muito mais afinidade com ele, inclusive, porque ela se identificou com ele, porque ele é nordestino, que ele tá no pódio dela, a Aline também, porque são de ali da Bahia, nordestino, essas coisas, e que ela disse que não tem nenhuma afinidade com a Graciane, mesmo que ela olhe e ache a Graciane uma mulher linda e maravilhosa, mas ela não tem nenhuma afinidade com a Graciane. Aí depois ela falou que tá na hora deles fazerem um jogo ali, limpo, sem maltratar ou humilhar as pessoas, e que ela disse que não vai fazer certos tipos de cachorrada. Agora, se vierem com cachorrada pra cima dela, ela também vai entregar cachorrada. Eu quero justamente ver isso, dona Joselma. Eu quero que a senhora entregue cachorrada. Eu quero que a senhora mostre a cachorrada, inclusive. Eu quero que a senhora brigue, que a senhora faça aquilo que o vídeo de apresentação mostrou. A senhora brigando com seu marido. E a senhora brigando com seu marido foi engraçado. O público amou aquele vídeo. A gente quer ver a senhora repetindo isso aí dentro. Tá na hora da senhora mostrar a que veio, tá? Aí depois o próprio Diego jogou na cara da Camila que ele percebeu que a Camila entrou toda empoderada no programa, mas que agora ela tá insegura. Aí a Camila disse que ela tá sendo podada pelo programa e que ela precisa se controlar para não prejudicar o jogo da irmã. Gente, não tem muito mais o que fazer, tá? Eu também concordo um pouquinho nesse sentido, mas já explico que concordo, mas ao mesmo tempo discordo, tá? Aí ela disse que a Tamires é muito mais calma e isso acaba influenciando a atitude dela no jogo. Aí depois ela disse que essa semana agora, depois da formação do paredão, eles, assim, na cabeça deles, a semana não começa na quinta-feira. Pra gente que cobre, a semana começa na quinta-feira e culmina na terça, que é a eliminação. Então, pra gente, a semana é quinta-feira, quando se define o líder, e aí a gente já sabe para onde a coisa vai. Na cabeça deles, é na segunda-feira. Não, segunda-feira é o fim da semana deles. É o fim da dinâmica que se repete, é o fim do ciclo, como o próprio Tadeu já chamou esse ciclo do BBB.
todo ciclo e toda semana este ciclo se repete, inclusive. Aí ela disse que isso já vai ser decisivo e que muita gente vai começar a se mostrar e eles vão começar a se separar. E que dentro do atual grupo onde elas estão, já tem pessoas que votam entre si, como, por exemplo, o Guilherme votando na Graciane e na Graciana, na Graciane, na Giovana e tal. Aí até a Aline disse que ficou muito surpresa em descobrir que tem todo esse movimento ali, que ela não imaginava que dentro desse próprio grupão tinha pessoas que votavam, que gostavam de uma, mas não gostavam de outras. Às vezes dá vontade até ficar calado, né, gente? Para não ter que ter algum outro problema. Mas a gente vai comentar mesmo assim. Primeiro eu vou comentar aí sobre a Camila, tá? O que a Camila falou? A Camila disse que ela é mais... que a Tamires é mais calma e fica podando o jogo dela. Assim, eu não sei se a Camila é mais agitada ou não. Nesses primeiros dias do Big Brother, eu já percebi que é o oposto, que a Tamires é quem é mais agitada do que a Camila. Eu acho que a Camila quer acreditar que ela é agitada. Eu acho que ela quer acreditar que ela tem uma personalidade dessa, de jogar, de falar, de apontar o dedo e tal. Sabe aquela coisa de dedo lá embaixo e gritaria? Eu acho que ela quer vender essa imagem, mas ela não é essa imagem. Isso não é dela. Não é aquela coisa que mostra essa situação inteira. Por que a gente tem que pensar e ponderar desse lado? Porque a Camila, eu acho que ela não vai sobreviver a um paredão quando ela estiver sozinha lá. A irmã, talvez, eu acho que até tenha condições de sobreviver, mas ela não. Porque ela tá querendo passar uma imagem que não é dela. Então eu tenho dúvidas se na fase individual ela vai entregar alguma coisa diferente. Porque ela vai sempre pensar na irmã. Ela vai sempre ter ali a imagem da irmã. E eu acho que esse é o grande erro do Big Brother 25. Você ter familiar do seu lado. Porque por mais que você tenha uma personalidade explosiva, tá? Por mais que você seja explosivo, você raramente é explosivo com os seus familiares. Você é explosivo com os outros. Agora, quando o seu familiar tá perto, você raramente é explosivo. O seu familiar mais ou menos te controla. Então, para mim, um dos grandes erros do Big Brother é ser em dupla, esse jogo de duplas. E eu acho que isso é o responsável, inclusive, pelo atual fracasso da edição. Acho que a Globo já está ciente disso, inclusive, né? Acho que a Globo já percebe muito bem para onde a coisa está indo. Enfim, isso aí tudo foi de madrugada, tá? Aí hoje de manhã as conversas já começaram ali sobre o paredão. O João, acho que não sei se é o Pedro ou se é o Gabriel, ainda tá meio difícil da gente definir quem é quem, né? Talvez seria interessante se eles colocassem um crachazinho pra gente saber quem é quem. Mas aí um deles disse assim que a Daniele e o Diego vão ser a dupla mais votada da casa. Aí o Edi concordou que isso ia acontecer e que era preciso muito inteligente para evitar com que todos eles do lado de lá caiam no paredão. Porque se todos eles caírem no paredão, um deles vai embora. Mas mesmo que todos vocês não caiam no paredão, um de vocês vai embora. Não vai ser o palhaço e a palhacinha, mas vai ser o Marcelo e a Arliane, tá? Ah, esse homem aí não tem como escapar, gente. Esse homem já está praticamente eliminado. Ele se acha o jogador da temporada. Quem está assistindo já sabe que ele é o mais equivocado. E acredito que quando ele sair, ele vai descobrir isso, que ele é o mais equivocado. Ele assim, fala com uma certeza de que o público está amando o que ele está fazendo lá dentro. Mas ele já foi abusivo, já foi escroto, já foi chato com a própria esposa dele, né? Imagina o que é que esse homem não ia fazer se continuasse mais tempo. Não acredito que ele vai continuar, não. Posso estar errado, mas não acredito, não. Aí a Giovana disse ali pra Graciane, a conversa que ela teve com o Diogo, e aí ela recebeu um coração partido lá
do queridômetro. E aí ela disse que achava que o Diogo tinha atitudes de biscoiteiro, que isso deixava ela incomodada. Aí ela disse que o Diogo fica muito nervoso quando ele é confrontado com as atitudes dele, e que ele fica nitidamente nervoso, que ele fica trêmulo, que a mão dele começa a ficar trêmula, e que ele fica assim, nervosíssimo com essa situação, e que ele tá mantendo um personagem lá dentro. Mas devia ter falado na cara dele, né, Giovana, que você acredita que ele mantém um personagem, né? E você acredita que ele tá mantendo todo um personagem ali dentro. Aí depois, em outro momento, lá na academia, tava lá o Marcelo, o Mike, a Renata e o Gabriel, e eles começaram a falar sobre o Diego. Aí o Marcelo diz que já falou umas verdades pro Diego, que o Diego precisa parar com esse negócio da aceitação das pessoas e tal, que o Diego ali precisa começar a se soltar. Aí o Mike e Gabriel disseram que a postura do Diego é algo que eles não curtem, é algo que eles não gostam. E aí eles começaram a falar que o Diego é coerente, se é incoerente ou não no jogo e tal. Só que o problema nem é eles terem falado. O problema deles foi isto aqui, tá? Isso aí foi o Diogo que virou o meme nas redes sociais, já já eu mostro pra vocês, tá? Foi este vídeo aí do Mike imitando o Diego Hipólito. Esse vídeo causou aí uma polêmica, porque ele começa a imitar os trejeitos do Diego. Aí nem foi o coisa, foi o Gabriel, tá? Fica imitando aí os trejeitos dele. E, assim, tá um maior bafafá nas redes sociais, porque fica aparecendo preconceito e fica aparecendo que é homofobia mesmo. Porque você está imitando uma pessoa nesse contexto, você está tentando caçoar dela por causa da condição dela. E aí ele fica assim, ele ficou imitando lá os trejeitos do Diego e tal. Gente, isso causou assim, do que eu vi nas redes sociais, muita gente já não gostou dos dois por causa dessa atitude. E é por isso que eu falo, às vezes é melhor você, se vai fazer besteira, é melhor nem fazer. Se assim, já vai sentir que vai fazer besteira, fica sem fazer besteira. Não fala, não faz, porque depois você pode se arrepender disso, né? Mas ele ficou imitando aí o Diego, e eu acho que muito provavelmente isso vai acabar sendo colocado na edição, tá? Aí ficou imitando lá o Diego, ficaram caindo lá, comentaram da relação dele com a Dani. E aí o Marcelo disse que a Dani toda hora quer contar uma história bonitinha, só que as coisas não são desse jeito. Aí eles começaram a dizer que eles sentem pena da Dani, que ela corre o risco de ser eliminada por conta do irmão, e que ele que é insuportável, mas que ela é uma pessoa legal e tal. Eles têm certeza absoluta que o Marcelo e a Arliane vão ficar no programa. Eles têm uma certeza que não tem para onde correr. Assim, eles falam com uma certeza, assim, que eles já colocam a coisa como já garantida para eles. E não é assim. Nem eles sabem. Se nem a gente aqui sabe, a gente aqui pelo menos tem como avaliar. Você pode olhar a rede social, você pode olhar o público, você pode perceber para onde a coisa está indo. Mas no caso deles, não. Eles não têm nem a certeza, porque eles ainda nem viram o paredão acontecer. Como é que você vai falar de algo que você não sabe? Mas eles estão achando e têm certeza absoluta que o Marcelo vai voltar e que o Diego e a Daniele serão eliminados. Aí depois teve lá uma conversa da dona Joselma com o Vinícius, tá? A Camila chorou de novo hoje à tarde sobre esse negócio de jogo, tá, gente? Uma mulher chata, mulherzinha chata, é choro toda hora. Aí o Matheus também se meteu. Eu vou já contar essa situação aí deles, tá? Vou já contar esse desentendimento e essa DR ali dos dois, tá? O que foi que aconteceu ali? Eu acho que a imagem não entrou aqui, eu não salvei todas as imagens. A dona Joselma, ela começou a falar sobre essas prioridades aí dela e tal. Aí a dona Joselma já reforçou que a prioridade dela é o Vinícius e a Aline.
Aí a Camila começa a chorar e diz ali esse negócio, ai, que tem milhões de reais em jogo e que ela tá jogando com a irmã e que ela não tem lá dentro a mesma energia que ela tem aqui fora e que ela não tá conseguindo ser ela mesma lá dentro. Mesmo que você estivesse sozinha, Camila, você não seria você mesma aí dentro. Sabe por que você não seria você mesma? Por causa da câmera. Você tem medo da câmera. A câmera, o microfone te intimidam. Você teria medo disso. Aí o Matheus entra, tenta acalmar ela e diz ali que todo mundo ali tem seus problemas. E ele disse ali que eles são muito de boa, que eles são muito reais e que eles são muito bobões. Aí a Camila disse que ela não tá mais conseguindo controlar as emoções dela, que ela tá muito preocupada com a irmã, com a Tamires o tempo todo. Se ela se preocupasse mais com ela e deixasse a irmã se preocupar sozinha com ela própria, talvez ela não ficaria pensando muito nisso, né? Um dos grandes erros deles é querer, gente, se preocupar com o que o outro tá fazendo. Ô, coisa chata! Você não tem que se preocupar com o que o outro tá fazendo. Aí o Matheus e a Vitória tiveram uma discussão ali. A Vitória disse que ela tá se sentindo preterida, que ele prefere ficar falando mais tempo com outras pessoas do que com ela. E ela falou assim pra ele: todos os dias eu fico o tempo inteiro atrás de você e você faz questão de ir atrás de outras pessoas, mas de mim você não faz questão de conversar. E é verdade, tá? O Matheus, ele basicamente esquece que ele só está no programa por causa dela. E que se ela for eliminada, ele também será. Ele esquece disso, né? Ele esquece completamente dessa história. Aí os dois começaram ali. Aí ele disse que vai se policiar mais, que ele ia conversar mais com ela, ia atrás dela, que ia buscar se aproximar de novo dela. Não vai, né? Vocês já perceberam que a coisa não vai rolar. Vocês já perceberam aí que o Matheus e a Vitória já tá tendo ali uma trincazinha que só vai crescer e vai ficar enorme. Tô achando que depois do Big Brother eles não vão mais ser tão amigos assim, ou não vão nem ser amigos, né? Eu acho que não vai nem ter condições deles serem amigos. Aí lá no quarto fantástico, de novo, a Arliane e o Marcelo estavam falando que a Aline e o Vinícius estão sendo injustos com ele, que o Vinícius não olha nos olhos dele, que não conversa olhando nos olhos. Aliás, desculpa, que o Vinícius até faz isso, mas que a Aline não olha na cara dele, que a Aline vira o olhar, e que tá muito óbvio que quem vai pro paredão vai ser ele com a Arliane, e que aí depois ele começou a dizer assim, e começou a perguntar o que foi que ele fez de errado. Disse ele assim: será que a gente fez alguma coisa para esses caras? Aí a Arliane, na cabeça dela, disse assim que ela acredita que foi o santo que não bateu. Não, gente, não foi santo que não bateu, não foi essas coisas. Tu chega na primeira dinâmica e tu já diz que tu quer a Aline e o Vinícius fora. Eles só estão te dando o chumbo trocado, homem. Tu quer o quê? Tu quer o quê? Me responde o que tu quer, cara. Tu quer que o cara ali se sinta bem depois de tu ter dito ali que tu quer que ele saia do programa? Por mais que seja uma dinâmica, gente, tudo que eles falam ali tem algum fiozinho, um fundinho de verdade. Não adianta dizer que não, porque tem. Então ele ali já começou a de se colocar como o injustiçado. Pois é, né? Tão injustiçado que deve ir para o paredão e provavelmente o público não pensa que ele é injustiçado. Ao contrário, acho que será eliminado muito facilmente. Aí depois teve outro, eles começaram ali a dizer que o Diego e a Daniele tiveram uma mudança de comportamento com eles e que o Diego tá de mal a pior, que o Diego tá agindo de mal a pior com todo mundo ali. Aí no final das contas, o Diogo, que estava sentado ali com eles,
começou a falar assim que o problema não é o Diego e tal, é que o monstro que estão colocando nele, que colocaram nele de castigo, tá desencadeando picos de energia nele e problemas de ansiedade, o que ele já tem. E que ele tá com dores nas costas de ter que carregar aquele armário ali. Então isso é pesado. Aí o Edi disse que ele tá sentindo muito isso com o Diego, que o Diego mudou. Aí a Arliane reforça ali que ele tá tendo picos de energia por conta mesmo desse negócio do monstro, que ele tá tendo que carregar esse negócio aí nas costas e que isso é realmente pesado e cansativo para quem já teve problema na coluna. Lembra ontem que o Diego reclamou que ele teve problema na coluna? Então, é por causa disso. Aí depois ele estava conversando ali com o Guilherme, ele já deixou bastante claro que o voto dele vai ser no Mike e no Gabriel. Por que, que vai ser no Mike e no Gabriel, gente? Porque colocaram eles lá no coisa, no monstro. Ele disse que está muito claro que ele já sabe quem ele vai votar e que se os anjos não forem autoimunes, ele vai votar em cima dos dois. E ele disse que não pode ser incoerente com aquilo que ele acredita e com aquilo que ele sente, mesmo que tenha chances dele ir parar no paredão. Aí depois o Ed comenta ali, relembra lá aquela primeira dinâmica. Aí ele disse ali que hoje ele achou que o povo começou a ir com a cara dele, porque ele levou 23 corações no queridômetro, e que a atitude dele no jogo começou a mudar, porque não foi um confronto, não foi nada pessoal, e que ele só tá ali para jogar e tal. Mas foi uma dinâmica, querendo ou não, você se arriscou. E agora você está sofrendo aí as consequências. Aí ele disse que o pessoal queria pegar a situação da dinâmica para montar um espetáculo em cima dele, para colocá-lo como arrogante e prepotente, coisa que ele não é, e quiseram deturpar a imagem dele. Aí o Marcelo começou a dar um veneninho, né? E começou a dizer assim que pegaram o Edi para Cristo. Aí depois eles começaram a comentar aí sobre como as percepções mudaram ali e que as pessoas estão tentando se redimir com eles e estão agora começando a pensar de uma forma diferente. Aí em outro momento ali, no meio dessa conversa, antes dela, né, o Diogo entrou na academia e fez todo esse quadro que vocês estão vendo aí. Ele separou aí quem é quem de acordo com os títulos das novelas. E aí o pessoal entrou ali dentro, viu, riu das escolhas que ele fez e tal. Enfim, foi um momento de descontração. Aí o Diogo foi conversar com a mãe e já deixou bastante claro que ele pode ser votado, que existe uma movimentação do outro grupo para os dois serem votados para caírem no paredão, mas que a dona Joselma não faz parte dessa movimentação. Disse ele. Eles estão tentando vir na gente, estão combinando de ir em uma dupla. A Joselma falou que está com a gente. Aí o Diogo diz que confia na palavra da Joselma e que ela manterá a promessa de não votar neles. E aí o Diogo disse que ele expressa muita confiança na conduta do grupo aonde eles estão. Disse ele, vamos confiar que lá fora as pessoas estão vendo, que as pessoas estão percebendo essas coisas e que eu estou confiante que a nossa conduta está sendo bacana. Só cuidado, Diogo, é que o público pode perceber ali uma coisa bem diferente daquilo que você está percebendo, tá? Só tome cuidado com isso, porque nem sempre as coisas são o que parece. Só para a gente terminar, gente, o que a gente está comentando aqui, tá? Que já está batendo o tempo do programa. O Diego, aliás, deixou bastante claro, ele falou isso, que a intenção de voto dele é em cima da dupla Gabriel e Mike, que o voto dele é claro e que não dá mais para ele voltar atrás, tá? Não há a menor condição
dele votar em outras pessoas, tá? A Daniele também deixou bastante claro ali. Inclusive o Diego já falou que os gêmeos eram até uma prioridade dele, mas deixou de ser depois que os gêmeos se juntaram com o outro lado. E aí ele disse que a Graciane e a Giovanna são as prioridades dele e que os gêmeos perderam esse espaço. Aí a Daniele disse que quem não gosta deles, da dupla do Mike e do Gabriel, é o Gabriel, e que o Gabriel não ia parar de votar neles, o que é verdade, porque o próprio Gabriel falou que enquanto tiver Diego e Daniele para votar, ele vai votar nos dois. E aí o Diego fala para Daniele que é hora deles seguirem o sentimento deles e que não dá mais para mudar isso, né? Não dá mais para fazer isso. Aí só pra gente destacar o que foi engraçado ao longo do dia, tá? Diego virando meme, malhando com isso aí nas costas. Gente do céu, eu teria muita dor nas costas malhando do jeito que o Diego malhou com esse negócio. Isso é acolchoado, mas ainda assim, isso é pesado. Eu não malharia com isso nas costas nunca, né? E outro momento foi ele dançando ali no Castigo do Monstro e chamando todo mundo para dançar com ele. Isso aí foi o grande destaque do dia, né? Mas vamos lá para o que interessa. Paredão. Vamos lá para o que interessa, que é o que vocês estão aqui para a gente comentar. Como é que vai ser o paredão, gente? Já tá mais do que claro, tá? Vamos botar a dinâmica de novo aí na tela, tá? Olha só. Nós já temos o Ed e a Raíssa emparedados. Nós teremos hoje emparedados, tá? O Marcelo e a Arliane. Acho muito difícil que o Vinícius e a Aline mudem. Por mais que o Vinícius tente colocar o Diogo, a Aline não vai arredar o pé. E ela que parece que manda na coisa. Então vai ser o Diogo e o Marcelo e a Arliane. Os votos da casa. O grupo do Quarto Fantástico tem uma certa maioria. Quem vai votar nele é o Marcelo Arleane, um voto. Os Gêmeos, 2 votos. Mike e Gabriel, 3 votos. Ed e Raíssa, 4 votos. Diogo e Vilma, 5 votos, tá? Eles têm 5 votos garantidos. Falta saber para onde vai pender o Guilherme com a dona Joselma e para onde as bailarinas vão. O outro lado pretende votar no Diogo. Esses pretendem votar ou no Diego ou na Vitória. Eles ainda não decidiram 100%, tá? Ainda não está 100% dividido para onde eles estão indo. Acredito que seja no Matheus e na Vitória. Mas pode ser que eles apenas estejam blefando e joguem mesmo o Diego e a Daniele. Seja lá como for, é provável que a gente veja o Matheus e a Vitória também no paredão, ou o Mike e o Gabriel, caso o Diego e a Dani caiam no paredão. Se for isto que for acontecer, nós veremos então o Mike e o Gabriel no paredão e nós teremos aí a prova bate e volta com o Diego e a Dani, o Mike e o Gabriel, e aí a gente vai ver quem é que escapa. Seja lá como for, acho que a eliminação já está mais do que decidida para o Marcelo e a Arleane logo no primeiro momento, né? Enfim, gente, era isso que a gente tinha para comentar com vocês. 1 hora de vídeo, tá? Eu prometo, gente, que eu tô me organizando para a gente falar esses resumos do BBB em um tempo menor. Mas tanta informação nesses primeiros dias que às vezes a gente não consegue. E eu tô tendo uma certa dificuldade para me adaptar a dormir no horário deles, acordar no horário deles e tal, porque eu tive outros problemas para resolver em casa, uma série de coisas, e aí eu acabo dormindo muito pouco. Mas eu vou começar a colocar 3 vídeos por dia no canal e a gente vai reduzir um pouquinho o que a gente tem para falar, certo? Ó, beijo para vocês. Daqui a pouco, ao vivo, depois da formação do paredão, a gente tá de volta. Tchau, tchau.